Fala, visionários! Como estão vocês? Vocês estão bem? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. Você tá ligado? Começa amanhã, tá? Hoje aqui dia 2 de junho de 2022, amanhã dia 3 de junho de 2022, começa aí a oferta, né, de ações da Eletrobras visando a sua privatização. Você já sabe como fazer, como usar o seu FGTS para isso? Então, siga aqui com a gente nesse vídeo para você entender um pouco a respeito e fazer a liberação aí de consulta para aquele banco que você quiser aceitar aí a oferta pública, beleza? Então, vamos embora. Bom, visionários, a Eletrobras será privatizada, né? E a oferta será nos mesmos moldes que aconteceu no ano de 2000, para que todos os correntistas, né, todo mundo que possui conta ativa no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, possa comprar com até 50% do seu saldo hoje em conta, né, ações, no caso são cotas do Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. Diversos bancos, tá, e instituições financeiras estão fazendo essa oferta, tá? Então abriram aí fundos para esse fim. Estima-se que cerca de 6 bilhões de reais estariam disponíveis no fundo de garantia para que os seus usuários, né, os seus detentores de conta do fundo de garantia pudessem aí fazer essa aplicação. Então vamos começar com o seguinte, tá? Fundo de garantia, você precisa ter noção do que você realmente pode acontecer, tá? O fundo de privatização, nesse caso da Eletrobras, é um fundo monoativo, tá? Ele é um fundo de ações monoativo. Então, ele tem os riscos de uma renda variável. Você precisa analisar isso, porque quando você pegar e reservar lá o valor que você quer fazer, né, de aplicação em cima desse fundo mútuo, esse valor sai da sua conta do FGTS e fica na conta do fundo, tá? Então ela não vai ficar disponível ali. Interessante ressaltar que ficará por 1 ano de carência, tá? Então durante 1 ano você não vai conseguir movimentar esse valor que você enviar para o Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras, beleza? Mais um detalhe, você poderá fazer de R$200 até 50% do saldo que você tiver lá no fundo de garantia. Então, não necessariamente você tem que fazer todo o valor, né, de 50%, você pode escolher dentro dessa faixa. O valor mínimo de investimento é de R$200 e o máximo, como eu falei, é de até 50% do seu saldo, tá? 1 ano de carência, não pode esquecer disso. E, em alguns casos, você vai poder fazer depois migração de fundos, tá? Entre o fundo mútuo da Vale, tá? Que foi feito lá no ano 2000 pelos detentores de contas do fundo de garantia. Quem pôde optar na época e fez, teve um rendimento muito superior, tá, ao do FGTS, que rende apenas 3% mais TR. E de alguns anos para cá tem distribuído também ali o lucro, né, do fundo de garantia tem sido distribuído entre os cotistas. Então, é interessante você colocar isso na balança, tá? Lembrando que ganho no passado não é garantia de ganho futuro, tá? Então, o resultado que foi entregue no passado pela Eletrobras, nesse caso aqui, não é garantia de que esse resultado vai se repetir no futuro. Você precisa analisar o seu perfil de risco, tá? E principalmente, se você tem algum risco de ser demitido nos próximos meses, você não tem certeza se isso vai acontecer, o fundo de garantia é um fundo de reserva para o trabalhador, tá? Foi criado para isso. Como o brasileiro não consegue fazer sua reserva de emergência, o Estado determinou que o empregador fizesse esse depósito para caso aconteça alguma coisa, você, trabalhador, tem ali uma reserva para poder ficar ali sendo subsistido durante algum tempo. Legal? Então vamos lá. Fundo mútuo, você que quiser, né? Quem quiser
aplicar no fundo mútuo, vai precisar entrar no aplicativo Meu FGTS, vai precisar fazer a autorização para que o banco que você escolheu possa verificar o seu saldo no FGTS e assim realizar, né, a confirmação da oferta pública, beleza? Então, no meu caso, tá, eu fiz a opção pelo Banco do Brasil. Vou mostrar aqui do lado como que é o passo a passo para você fazer a sua aplicação, né? No caso, a sua autorização de consulta do banco, tá? Então, primeiramente, você vai abrir o aplicativo do FGTS, beleza? Se você não tiver, você vai precisar instalar ou talvez atualizar. Então, você vai entrar no aplicativo, vai digitar seu CPF, sua senha, vai clicar em autorizar, tá? Aplicação nos fundos mútuos, FMP Eletrobras, só está aparecendo esse, vai visualizar o termo, vai girar o termo até o final, li e aceito os termos e condições, continuar. Vai informar o nome da administradora, tá? No meu caso, eu coloquei Banco do Brasil, tá? Selecionei, vou confirmar a seleção. Ele vai perguntar se eu confirmo, sim, vai aparecer lá que está confirmado o nome do banco, tá? Depois, se você quiser, você também pode alterar até o momento em que você for efetivamente realizar a sua aplicação no fundo mútuo, tá? Se você quiser ainda durante o período de reserva, você ainda consegue mudar para outra instituição, beleza? O período dos interessados, tá? Para fazer a compra das ações será de 3 a 8 de junho, ou seja, de amanhã, né, até a próxima semana. A definição do preço por ação acontece em 9 de junho e o início das negociações dos papéis começa no dia 13, beleza? Então, fiquem atentos, tá, ao perfil de risco. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, a gente está aqui trazendo, né, as informações para caso você queira realizar esse investimento. Tá? Infelizmente, o fundo de garantia rende muito pouco, né? Então, a minha estratégia vai ser colocar ali pelo menos uns 5 a 10% do que eu tenho no fundo de garantia para esse fundo mútuo, tá? Quero fazer uma experiência ali e tal, e seria interessante, até porque a empresa vai deixar de ser estatal, vai passar a ser privada, então eu quero ver o que vai acontecer ali. Quem teve lá a experiência, né, lá nos anos 2000, de investir, por exemplo, na Petrobras e na Vale do Rio Doce, né, na época, que depois se tornou Vale, teve aí um rendimento acumulado até aqui de pelo menos 1.359%, tá? Ele viu ali o seu patrimônio se multiplicar ali 13 vezes, tá? Então, assim, teve um rendimento muito, muito bacana. Enquanto isso, o fundo de garantia, ele teve um rendimento de 152%, tá? Então, praticamente rendeu 10 vezes mais do que o próprio fundo de garantia. Para quem investiu na Vale, que foi um pouco depois, né? Foi em 2002, a Vale rendeu 2.800%, tá? 2.811%. Frente ao FGTS do período que rendeu 133% apenas, tá? Então, você vê que dá uma diferença bem grande. Como eu disse, nada garante que a Eletrobras irá render, ela pode ter um rendimento negativo, pois é renda variável, mas compensa deixar alguma coisa ali de risco, tá? Então, no meu caso, não mais que 10% do meu saldo que eu tenho lá para a minha reserva, beleza? Isso também condiz com a minha carteira de ativos, então está dentro ali do meu perfil de risco. Você precisa definir o seu, precisa definir quanto que você quer colocar, se você quer colocar os 50%, se você quer colocar menos, tá? Porque você não tem muito tempo, começa amanhã, tá? O que você precisa também ficar ciente e precisa observar na hora de escolher qual a instituição que você irá fazer, né, a aplicação no fundo mútuo, tá? Existem diversos bancos e instituições que estão fazendo a oferta, porém existem diversas taxas de administração. Isso é um fundo de investimento, tá? Então existe a taxa de administração do gestor.
E aí você precisa procurar aquele que tem a melhor relação risco-retorno, tá? Tem instituição que está até zerando a taxa de administração para você mandar o recurso para lá, tá? Os grandes bancos estão girando ali em torno de 0,2% ao ano, beleza? De taxa de administração. Então, fiquem ligados nisso, porque se a sua taxa de administração for muito alta, você acaba perdendo um pouco de rentabilidade em relação a outros fundos mútuos, tá? Por exemplo, a própria Petrobras, quando fez os fundos dela lá no ano 2000, tinham 3 tipos de taxa de administração ao ano, tá? Uma era 1,4, a outra 1,2 e o outro 0,95. Óbvio que o de 0,95 rendeu mais do que o de 1,4. Para você ter noção, a diferença de rentabilidade, essa de 1.359%, foi justamente o que cobra 1,4% ao ano. O que cobra 0,95% ao ano rendeu 1.520%. Então você vê que, né, multiplicou mais, quase 2 vezes o valor investido ali, só por conta da taxa de administração, beleza? Então fiquem ligados que a taxa de administração importa muito nesse caso, tá? Os grandes bancos estão ali em torno de 0,2%. Não compensa, na minha visão, você mudar ali para um banco de menor porte, às vezes por causa de 0,1. Tá? Então, apesar de ser um fundo onde você simplesmente vai pegar o dinheiro, né, do fundo e comprar ações da Eletrobras e ter ali um percentual no caixa, né, na tesouraria, para poder pagar ali os resgates, acho que também você não pode cobrar muito um gestor não pode cobrar muito do investidor só para fazer isso, né? Pegar o dinheiro que está ali e comprar ativos do nome do fundo, que nesse caso é a Eletrobras. Beleza? Então, pessoal, a minha visão é essa. Vou colocar um pouquinho lá, tá? Não vou ficar de fora aí dessa oferta. A Eletrobras já tem ações, né, negociadas em bolsa há algum tempo, então não é um IPO, mas acredito que um pouquinho de renda variável lá no fundo de garantia, que na minha situação, né, eu entrei depois, eu comecei a ter fundo de garantia depois, né, dessa oferta que teve da Petrobras e da Vale, e eu não tive a oportunidade de entrar em nenhuma das duas, né? Sou acionista da Petrobras e da Vale, porém não com fundo de garantia. E já que abriu-se essa oportunidade de se fazer com a Eletrobras, vamos fazer. E é possível depois, como são fundos mútuos, você provavelmente depois vai poder fazer a transição entre eles, tá? Se for o caso. Para quem tem, tá? Existem fundos de migração para a Eletrobras. Então, por exemplo, se o valor que você tem aplicado no fundo de garantia referente à Vale e à Petrobras já forem de 50% do seu fundo de garantia ou superior, você não vai conseguir fazer pelo fundo normal. Você vai precisar fazer uma transição entre os fundos mútuos, tá? E aí existem os fundos mútuos de migração para a Eletrobras. Então fiquem atentos nisso, que às vezes você vai precisar fazer essa autorização lá no aplicativo do meu FGTS e informar que você vai enviar do valor que você já tem em outros fundos, seja da Vale ou da Petrobras. Então fiquem ligados nisso, que é outro detalhe também importante, tá? Então, pessoal, a ideia que eu tinha que passar era essa, tá? Um último detalhe para passar para vocês. Eu faço saque aniversário, tá? Todo ano. Então, por isso que eu não vou fazer um valor maior, mais expressivo de investimento, né, no fundo mútuo da Eletrobras, tá? Porque eu todo ano faço um saque e invisto esse valor em outros ativos. Então, não seria tão interessante, né, no meu caso, fazer um aporte maior, beleza? Mas se você não tem essa familiaridade, quiser fazer um aporte maior para sentir como é que funciona o mercado de renda variável, e isso precisa ser deixado para longo prazo, tá, pessoal? Para longo prazo. No curto prazo, a probabilidade de perda é gigante, tá? Pode acontecer de você ter ganho, mas a probabilidade de você perder é muito maior do que de você ganhar.
Então a ideia aqui é realmente ter um valor e você deixar lá por um longo prazo para você ter rentabilidades bem expressivas, como eu passei aqui no caso da Petrobras e da Eletrobras. Da Vale, perdão. Da Eletrobras a gente vai começar amanhã, beleza? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente está aqui para responder, tá? E procurar responder ao máximo aí. Queria agradecer ao meu amigo Jorge, que deu a força aqui, né, para levantar o maior número de informações aqui para poder passar para vocês. E fica aqui o meu agradecimento. Compartilhe esse vídeo aí para quem ainda tem dúvida, tá? Muita gente me perguntou a respeito disso, então por isso eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Então compartilhe aí para quem ainda está com dúvida se vai investir ou não, porque o tempo está acabando. Se inscreva no canal se você não é inscrito, peça aí para quem você conhece se inscrever para dar uma moral para a gente aqui. Se você gostou dessas informações, aquele like ajuda demais a gente a produzir mais conteúdo aqui no canal. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau!